pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de vocês para participar desse encontro para discutir o nosso Plano Municipal de Cultura, então pensando em artes visuais. A gente tem que agradecer o apoio aqui da Secretaria de Cultura, que tem se empenhado muito para que esses encontros aconteçam, e Sorocaba tem avançado muito e tem sido um modelo para outras cidades. Eu tenho conversado com agentes culturais, produtores de outras cidades, e acreditem, a nossa tem tido um desempenho incrível, e os encontros não têm sido tão interessantes ou com tanto participação como os daqui de Sorocaba. E o nosso de artes visuais em especial, vou abrir um parênteses, porque me parece que hoje é o encontro com o maior número, de todos até o momento. Pode ser que alguém bata um grupo de artes visuais, mas obrigada pelo interesse. Então eu espero que todo mundo participe de alguma maneira, contribua. Esse é o início de uma conversa, não é uma conversa final. Nós tivemos um trabalho da Marta, que é a nossa conselheira aqui no Conselho Municipal de Cultura, a Marta Silva, que está aqui, trabalha comigo no museu, e foi ela que convidou, então, as pessoas que estão participando hoje. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles e depois vou abrir para fala. Cada um deles vai ter 15 minutos para falar e depois nós vamos abrir para conversas, discussões, perguntas, enfim, posicionamento de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Delagnese, sou presidente do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Tenho trabalhado com produção cultural há 17 anos, 15 desses dedicado exclusivamente para as artes visuais. Eu comecei meu trabalho como art dealer e fui direcionando em função dos trabalhos que eu fazia com os artistas que eu comercializava para um trabalho mais institucional. E conversamos a respeito de museu aqui na cidade, em especial com o Pedro Lopes, que está aqui, meu amigo. Há uns 20 anos já a gente fala da importância de criar um museu. E há 11 anos atrás a gente encontrou um grupo interessado em trabalhar de maneira profissional e séria para criar esse museu. E de lá para cá eu tenho trabalhado nessa instituição junto com esse grupo de pessoas, inclusive Pedro, um dos sócios fundadores do museu. Agora eu vou apresentar vocês, eu acho que vocês já conhecem quase todo mundo, mas vamos falar um pouquinho a respeito dos nossos participantes. Pedro Lopes, então, artista sorocabano, professor de artes, tendo ocupado cadeira na Faculdade de Belas Artes de São Paulo entre 76 e 86. Já realizou exposições individuais em Sorocaba, na capital paulista, no TBC Espaço das Artes, Centro Cultural São Paulo, Museu de Arte Contemporânea nas cidades de Goiânia, Campinas e Americana. Exposições coletivas em salões abertos no MAN do Rio de Janeiro, no MIS e na Bienal de São Paulo. Tem obras em acervos públicos, um deles o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Beto Rocha, repórter fotográfico, professor de fotografia na Universidade Paulista e mestre em fotografia pela Universidade de Campinas. Já expôs na primeira Semana Internacional de Fotografia de São Paulo, no Sesc Lapa. Participou de 3 edições do Foto Arte em Brasília e foi palestrante na UCUB. Participou de exposição Fotografia de Rua da Aliança Francesa no Brooklyn Paulista. É membro fundador do coletivo Nós da Fotografia de Sorocaba. Tem fotografia no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, na pasta de colecionadores. Foi curador e expositor do projeto Sorocaba 358 na Oficina Cultural Grande Hotel. Foi palestrante no projeto Fotografia de Rua, uma poética do Brasil, na Universidade de Brasília. Ana Paula Pismel. Ana Paula nasceu na cidade de Sorocaba em novembro de 87. É professora de História da Arte, Redação e pesquisadora do Centro Mário Schemberg da Universidade de São Paulo. Possui mestrado pelo programa Interunidades de pós-doutorado pelo mesmo programa. Seu objeto de pesquisa é o legado de Mário Schemberg, um dos maiores cientistas brasileiros, que também foi crítico de arte e teve importante participação no debate sobre arte entre as décadas de 40 e 80. Marli Madia, aqui do meu lado, é artista visual, tem atuado nos meios culturais de Sorocaba há décadas, na área de pintura, fotografia e gravura. E tem também uma memória da história da arte visual de Sorocaba e vai colaborar com a gente hoje. Nós vamos conversar então pelo Pedro Lopes, que vai falar um pouco. Pedro, então você tem 15 minutos de fala. Obrigado, boa noite.
Eu, pela idade, né, todos veem, porque a gente dividiu aqui essa conversa em 3 momentos. Momento histórico, o que aconteceu, quais foram os movimentos que levaram Sorocaba a estar na situação que está hoje, o que acontece agora e quais são os planos para o futuro. No meu caso, como eu participei da história da arte de Sorocaba aqui dos últimos 50 anos, então coube a mim falar um pouco daquilo que aconteceu dentro da minha história de vida. Qual foi o primeiro momento em que houve um encontro, em que se agregaram artistas e alguma coisa, alguma movimentação começou a acontecer em Sorocaba. Isso foi em 1966, numa exposição que teve no Círculo Italiano, que foi uma exposição aberta para todos que quisessem participar. Não existia processo seletivo, não existia nem curadoria. O que existia era aqueles que queriam participar, eles se inscreviam, depois a exposição foi montada. E eu participei dessa exposição, e no fim da exposição, houve um grupo que se juntou e resolveram criar um clube de arte, que eles chamaram de Clube dos Amigos da Arte. Desse grupo tinha um pessoal de mais idade, acho que a maioria já faleceu, e eu e o Toji eram os mais novos. Naquela época eu tinha 15 anos, e nós fomos então, nos agrupamos, e a primeira reunião nossa foi na casa do Aloysio Vieira, que ficava aqui vizinho do Sorocaba Clube, em cima de uma livraria que tinha chamada Livraria São Luís, que era do pai dele. Então, nesse encontro, surgiu o Clube dos Amigos da Arte, foram feitos os estatutos. Naquela época, quem participou desse clube foi o Héctor Marangoni. Posteriormente veio o Carlos Augusto, Antônio Carlos Badini, Heitor Beranger, José Carlos dos Santos, José Carlos Rodrigues, depois veio o Mário Matos, enfim, veio uma série de pessoas, de artistas, de pintores, depois veio o Carlos Rossi, e depois tio Zezé, como diz a Cristina, o Zezé Correia, que era na época o artista mais famoso de Sorocaba, porque ele tinha um ateliê aqui na rua Araçoiaba, e ele, para sobreviver, pintava placas de rua. Então toda a placa tinha lá uma assinatura Zezé, e ele acabou sendo uma liderança desse grupo. As pessoas passaram a se reunir no ateliê dele, e o grupo foi se desenvolvendo. Então nós acabamos fazendo uma série de exposições no gabinete de leitura. Isso foi em 67, 68, e naquele momento foi criado um happening, uma feira de arte que acontecia se não me falha a memória, todo o último domingo do mês, lá onde era o fórum, que agora é a oficina cultural. E lá as pessoas se reuniam para pintar, para expor os quadros, e depois esse grupo acabou agregando todo mundo ligado às outras artes. Tinha a Aparecida Levi, que tocava violino, tinha o João Carone, que tocava violoncelo, tinha o pessoal de teatro, tinha o pessoal da Janice Vieira, fazia parte. Aí as pessoas passaram a se reunir no estúdio da Janice Vieira, que era ali do lado numa ruazinha que tem ali do lado do Fórum Velho. E esse clube, ele deu uma movimentação em Sorocaba. Era, digamos, tudo que acontecia ligado à arte e cultura surgia desse clube, estava ligado a esse clube. Depois houve uma exposição muito importante aqui, que é a exposição do acervo da Pinacoteca de São Paulo, que tiveram aqui expondo. Nessa exposição teve trabalhos do Rebolo, teve trabalho do Volpe, teve trabalho do Zianelli, do Tomás Zianelli, do Arcângelo Ianelli, enfim, teve trabalho dos artistas mais importantes do país naquela época. E teve uma série de palestras também, que foram dadas por grandes personalidades da época, entre eles o Walter Zanini, que era diretor do MAC USP. E já naquela época, esse grupo começou a se deslocar para São Paulo para conhecer, para visitar o Museu de Arte Contemporânea da USP. Então,
Isso acabou dando uma formação para as pessoas que estavam chegando, que no caso era eu e era o Toshi, que éramos os mais novos. Depois, quem veio a presidir, e esse grupo ele era formalizado, tinha reunião, tinha ata das reuniões. Depois, quem veio a ser presidente desse clube foi o engenheiro Lorival Maffei, que na época era também uma pessoa ligada às artes, e acabava que reunia as pessoas na casa dele. Ele fazia altas festas lá, altos jantares, levava as pessoas para ouvir música, levava as pessoas para ouvir ópera, para compartilhar com toda a cultura que ele tinha. E isso acabou dando um avanço maior ainda. Um dos que começaram lá também a se reunir, a fazer parte, não tão junto, mas de qualquer forma estava junto, era o Paulo Betti. Paulo Betti, Eliane Jardini e Roberto Gil Camargo. Então, e aí o pessoal do teatro, eles ganharam prêmios aqui, e aí, na medida que isso foi se desenvolvendo, eles foram saindo. Eu me lembro que no primeiro dia 19 de março de 1973, eu estava na rodoviária aqui, que era na esquina da rua Doutor Braguinha, da rua 15, com a rua Brigadeiro Tobias. Nesse dia eu estava lá, encontrei o Paulo Betti. Eu ia para a Faculdade de Belas Artes, ele ia para a escola, para a IAD, era a nossa primeira aula. Aí depois disso, acabei me afastando da cidade, fui para São Paulo, fui fazer Belas Artes, fui tocar a vida lá, mantinha vínculo aqui, que meus pais moravam aqui, e aí eu me afastei um pouco desse movimento. Esse movimento continuou, acho que não durou muito tempo. As pessoas continuaram a se reunir, e a trabalhar juntos, a trocar ideias, enfim, mas não tinha nenhuma ação pública mais, foram suspensas as feiras de arte. E depois a gente teve um outro momento em que foi a inauguração da Casa da Cultura. Nessa Casa da Cultura de Sorocaba, eu acho que o primeiro presidente foi o Maffei, Lorival Maffei, e aí ele falou comigo, e eu organizei uma exposição de pessoal de São Paulo, que inaugurou essa Casa da Cultura. Depois também eu estava afastado, eu só volto para cá no começo dos anos 90, e aí eu me integrei com o pessoal da Oficina Cultural. E daí eu participei de um evento que foi talvez o maior dos eventos que teve aqui, em termos de movimentação, em termos de agregar pessoas, e foi o movimento Terra Rasgada. Esse movimento era um movimento muito ativo, porque eu costumo dizer que isso não era uma exposição, isso era mais um local de debate, de discussão cultural, porque as reuniões começavam em maio, tinha 2 reuniões por mês, de cada 15 em 15 dias, e as pessoas iam falando, discutindo e abordando um assunto, abordando o outro, e o término disso era um grande evento que durava uma semana e que também agregava todas as áreas, né? De artes plásticas, a performance, a teatro, a música, enfim. E tinha uma particularidade que era, primeiro, podia participar todo mundo. Então acho que uma vez participou até um caminhoneiro que colocou uma árvore lá em frente, uma placa de apoio à preservação da natureza e tal. E o mais importante, eu acho que eram as discussões, porque todas essas pessoas iam lá e tinham que se colocar, tinham que conversar e com total liberdade. Eu sempre defendi isso, essa liberdade das pessoas irem lá e falar, e ter que falar, e falar o que quiser, sem compromisso nenhum de acertar em nada, de ter um discurso brilhante. Mas outra particularidade que tinha é que nesse movimento se fizesse algo que não se fazia normalmente. Então o artista ia produzir alguma coisa lá que ele não produzisse normalmente, seria uma outra coisa que ele ia fazer, seria uma chance dele poder fazer algo que ele normalmente não faz. Então acho que isso foi a grande contribuição. Infelizmente também o movimento acabou, acho que poderia ter continuado, naqueles moldes mesmo, porque existiam algumas discussões que
Alguns artistas que queriam que aquilo tivesse uma seleção, que aquilo tivesse um nível de qualidade, e seguindo o exemplo de grandes exposições em São Paulo, mas eu sempre defendi que fazer isso seria uma outra coisa, que o Terra Rasgada deveria continuar com aquele perfil mesmo, com aquele perfil de aparentemente anárquico, mas que esse caos de ideias, desse caos de opiniões, que podia surgir, era a única chance que eu vi de surgir algo realmente novo, algo que estava fora dos parâmetros que a gente sempre via. Depois, ainda naquele tempo, houve uma série de exposições lá, chamada Entre Telas, não é, Chanes? O Chanes participou, foi quando eu tomei contato com o trabalho do Chanes lá, e depois isso se desenvolveu, acabou o Terra Rasgada, eu acabei me afastando, depois parece que surgiu um outro grupo, o Grupo Soma, mas esse aí eu já não tive tanto contato, aí eu acabei afastado e agora só retomei a partir do momento em que a Cristina me convidou para participar do museu, aí a Marta me ligou para a gente começar a fazer, aí eu começo a dar umas palestras toda última segunda-feira do mês, tem um grupo de... não, último, né? Primeiro, desculpa, era último, depois eu mudei. Toda primeira segunda do mês tem um grupo que a gente se reúne lá para falar sobre arte contemporânea, fazer uma breve história da arte contemporânea e ver como é que isso pode se enquadrar aqui. Eu sempre imagino qualquer desses grandes artistas citados, ou dos artistas que estão aí, o que eles fariam se eles estivessem em Sorocaba, como é que seria a ação deles se eles estivessem aqui, né? Uma quinta-feira por mês, a terceira, né? Tem um encontro nosso lá que é Arte, Papo e Vinho, e a minha história aqui e as minhas lembranças aqui mais ou menos se resumem a isso, né? Quero ressaltar aqui que a Ana, ela está lá em São Paulo, e essa semana aqui teve uma comemoração dos 100 anos do Kohreuter. Kohreuter foi uma personalidade, talvez uma das mais cultas e mais inteligentes e mais brilhantes que veio para o Brasil. O Kohreuter veio para cá no fim da década de 30, ele foi aluno da escola de Viena, do Schoenberg, foi aluno de música, ele veio para cá e trouxe a música contemporânea para cá. Ele foi mestre de todos os grandes compositores da música popular brasileira, da música clássica, entre eles Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, ele foi diretor da Escola da Bahia, enfim, e da música clássica, Marcos Nobre, Guerra Peixe e tantos outros. Mas o mais importante, ele esteve em Sorocaba apresentando uma peça que foi apresentada agora lá, uma peça chamada Acronon, que era uma peça dele, e que a partitura era uma esfera de acrílico, com as notas ficavam naquela esfera de acrílico transparente, e o pianista coloca aquela esfera sobre o piano, e aquela esfera, conforme ela vai se movimentando, ele vai tocando, então ele nunca toca a mesma música duas vezes. Isso só para salientar o grau de importância de pessoas que tiveram aqui durante esses movimentos. Mas, em resumo, é isso. Pedro, obrigado pela fala. Eu acho que, assim, só para pontuar uma das coisas que o Pedro falou, para vocês irem colocando em mente, então, ele passou um pouquinho do histórico, que eu acho que é uma coisa que nós, como cidadãos, devemos nos programar para fazer um levantamento, porque você citou vários nomes de pessoas que eu, particularmente, não conheci, não tive oportunidade de conviver. A gente não tem um levantamento histórico dessas pessoas na cidade, então talvez fazer um levantamento histórico da produção artística dessas pessoas, se existe algum acervo que possa ser resgatado, enfim, discutir um pouco mais. E o Pedro passou uma informação super importante, então é a terceira vez que a Pinacoteca visita Sorocaba, a segunda vez que a Pinacoteca visita Sorocaba, porque ela veio uma ocasião com o Max, agora você está me falando isso na década de 70? Década de 70. É uma informação importante que a gente não tem, enfim. Então, quem? O filho do Oswaldo Andrade. Ah, olha, super interessante, muito bom. Então são dados bacanas da gente levantar, né? Eu vou chamar então agora o Beto Rocha para falar um pouco, que é um especialista em fotografia e tem informações bacanas para a gente. Bom, embora eu não seja sorocabense, né, que nem diz o
Pedro Lopes, né, de nascimento, mas eu moro em Sorocaba desde 92, com um pequeno interregno aí, eu voltei para Brasília, de onde eu tinha vindo, passei uns 5 anos, depois estou de volta em Sorocaba a partir agora de 2009, 2010. Bom, eu fui convidado para falar um pouco da fotografia e parte, na realidade, do que eu vou falar se confunde um pouco com o meu trabalho que eu faço, inclusive aqui em Sorocaba, né? Eu sou, embora tenha tido essa formação de repórter fotográfico, mas meu trabalho mesmo é de fotografia de rua, né? Como nos velhos moldes mesmo da fotografia antiga, ainda em preto e branco, negativo, né? Embora hoje eu uso digital e não tenho nada contra a cor. Mas Sorocaba, a minha história em Sorocaba começa em 1992. Né? Quando eu cheguei aqui, já existia o Grupo Imagem, mas o Grupo Imagem estava meio que adormecido, né? Vamos dizer assim. E eu me lembro que na oficina cultural e depois no Parque da Biquinha a gente se reuniu. Na época o Ayrton Kermes foi uma pessoa muito importante quando eu cheguei aqui em Sorocaba, né, para mim, e mais algumas outras pessoas, e pensamos em montar um grupo de fotografia, mas que fosse um grupo que refletisse um pouco mais a fotografia, né, enquanto objeto de reflexão mesmo, né, da realidade. E não apenas como um instrumento técnico, né, capaz de fazer uma boa foto, uma boa fotografia. Foi quando o Kermes disse que já existia o Grupo Imagem, e a partir daquele momento esse Grupo Imagem foi refundado, vamos dizer assim, né? Então eu participei um pouco daquele momento em que o Grupo Imagem recupera, vamos dizer assim, a sua identidade e passa novamente a existir, né, vamos dizer assim. Eu acho que naquele momento, em termos de fotografia, era o que acontecia na cidade, né? O Grupo Imagem tinha uma proposta mais ligada e ainda tem essa proposta, mais ligada a oficinas, cursos de fotografia, né? E não existia, então, nessa época ainda, essa possibilidade, essa porta aberta, para que houvesse um pouco mais de reflexão mesmo em cima dessa imagem, né? Da imagem fotográfica. Os anos passaram, o Grupo Imagem, né, é conhecido aí de toda a cidade, tem uma tradição aí para mais de 30 anos, parece, né, uma coisa assim. Hoje está com o Edson Souza, né, ele continua com essa mesma proposta, né, de oficinas na área de fotografia. E desse período para cá eu não me lembro assim, de nenhum movimento, a não ser individual, né, pessoal, da fotografia nesse sentido mais ligado a essa reflexão, né? A partir dos anos, quando eu voltei, a partir do momento que eu voltei de Brasília, e eu já tinha entrado nesse momento no ensino da fotografia, que é um outro ramo que eu, enfim, milito, né? Mas aí profissionalmente mesmo, como professor, mas o ensino da fotografia sempre foi uma preocupação, porque eu acho que a fotografia é um instrumento de conhecimento muito importante e que a gente explora pouco, não é? E poderia explorar mais, não é? Se fosse direcionado como oficina, um curso, enfim, né? Um projeto desse. Então, nesse período, até essa volta, eu assim, não senti nenhum movimento, né? Da fotografia nesse sentido. E aí, quando eu voltei, há uns 2, 3 anos atrás, a gente se reuniu, eu mais 2 fotógrafos, né, o Paulo Oxândio, que está ali, e a Denise Galho, que, aliás, participou também desse segundo movimento de refundação do Grupo Imagem, né? A gente se reuniu para tentar ver se a gente conseguia fazer algo nesse sentido, né, de fazer com que a fotografia, de uma certa forma, cumpra essa dupla função, né?
com um duplo reflexo, que é o reflexo da fotografia propriamente dito, e a reflexão sobre o que está sendo fotografado, o que está sendo visto, né, tanto na visão do fotógrafo como na visão do leitor. E nesse grupo, que é o Nós da Fotografia, a gente teve uma preocupação inicial de começar a produzir um trabalho fotográfico, né? Então a gente conseguiu alguns apoios, né, do próprio Max, o apoio também da Secretaria e também impressão Fine Arts do Paulo Frederico, né, Learte. E aí a gente conseguiu produzir 3 muros, né, que vocês já devem ter visto, né, alguns de vocês aqui no muro externo do Max, o Museu Aberto, criamos, né, um Museu Aberto de fotografia, justamente com esse intuito de dar esse passo a mais e tentar ocupar espaços, né, disponíveis na cidade, com imagens, no nosso caso, imagens fotográficas, né? Esse projeto, inclusive, ele nasceu de uma preocupação nossa, até mesmo um pouco menor, no sentido desse processo, né, econômico, de arrumar parceiros e tudo mais. Começou com o Flash Urbano, que era uma ação exatamente nesse sentido, de produzir um ensaio fotográfico e depois colocar esse ensaio nas praças. A gente estava com essa ideia de ocupar as praças, né? Mas aí surgiu essa oportunidade, né, esses apoios, a gente conseguiu esse espaço aberto de fotografia. E agora, num segundo momento, né, e aí, quando o Pedro fala também de propostas para o futuro, a gente surgiu também com uma oportunidade exatamente do que a gente queria desde o início desse movimento, né, do Nós da Fotografia, que era também refletir um pouco a fotografia, mostrando que a fotografia é um conhecimento mais amplo da realidade, né? A fotografia, de uma certa forma, eu acho que as artes visuais, de modo geral, conversam um pouco mais com outras áreas do conhecimento, né? Então a gente resolveu, por exemplo, fazer agora uma oficina, né, em que a gente trabalha a relação entre a fotografia e o impressionismo, né? Que são, na realidade, uma oportunidade que a gente tem de refletir em cima de momentos, por exemplo, nesse caso da história da arte, né, mas com uma visão contemporânea, né, da própria cidade, né, onde a gente vive. E isso fez com que a gente, nesse grupo, nesse coletivo Nós da Fotografia, expandíssemos, então, essa possibilidade, abrisse essa possibilidade de um espaço de reflexão, né, que é isso que a gente está fazendo junto com o Max também, né, no Museu de Arte Contemporânea. Bom, é uma história realmente assim bem simples, né? Foi os movimentos que eu peguei aqui em Sorocaba, de quando eu cheguei a primeira vez até agora, nesse momento. Esse envolvimento maior com as outras áreas, né, das artes plásticas principalmente. A gente, inclusive, discutiu no primeiro momento a criação desses espaços, exatamente espaços de reflexão, onde a gente pudesse fazer esses encontros, digamos assim, né, entre essas diversas áreas, não só das artes, como do conhecimento também, né, buscando exatamente somar, né, e não deixar a coisa encarcerada em compartimentos onde você não tem essa mistura, essa possibilidade de misturar. Eu acho que isso faz até parte, mais até do que a escola, do próprio conhecimento, né? Uma coisa mais ampla, com um horizonte um pouco mais abrangente, né, do que se encarcerar simplesmente, por exemplo, no caso, na área da fotografia, né? Aprender a fotografar, fazer aquilo que todo mundo faz, por que não abrir esse espaço, né? Deixar que outras formas de conhecimento, né, de contemplação, enfim, né, do fazer artístico participem também, né? E poder fazer esse tipo de relação.
do que eu queria falar sobre a história, basicamente é isso mesmo, né? É uma história um pouco curta, mas que, de uma certa maneira, é a história dos últimos, sei lá, 20 anos, digamos assim, da fotografia aqui em Sorocaba, né? Por mim, eu acho que é bem por aí mesmo, tá? Obrigada, Beto, pela contribuição. Então, sempre lembrando vocês que o nosso objetivo aqui, com vocês e com esse grupo que está aqui explanando um pouquinho sobre a história, é falar um pouco da história das artes visuais da cidade, fazer um diagnóstico do momento que nós estamos vivendo agora, que isso é importante. Então, todos vocês estão vivendo, e muitos de vocês aqui, que a gente já conhece há muitos anos, têm um histórico também, que poderia estar aqui falando, em outros momentos acredito que vão ser chamados também para falar. E criar uma perspectiva do futuro, né? Que Sorocaba queremos para nós. Na área de artes visuais, o que é interessante para nós como cidadãos? Não pensando só nos produtores e artistas, mas pensando no cidadão comum que só pode frequentar os espaços culturais, enfim, ligados às artes visuais. O que é interessante para essas pessoas? Então, a nossa responsabilidade é grande, porque quando a gente pensa na cidade, ou a gente vive cidade, é fácil criticar, mas pensar num projeto, num plano futuro, não é uma coisa simples. Então, a gente está tendo a oportunidade de dividir essa responsabilidade com o poder público, então vamos aproveitar esse momento único. Vou passar para a Ana, então, agora. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite para estar por aqui. O que eu fiquei pensando assim, para trazer aqui é um pouquinho a questão que nós estamos fazendo aqui, o que são políticas públicas, né? Quando a gente pensa para a cultura. Eu preferi trazer uma questão um pouco mais ampla, né? Todos nós que vivemos em sociedade podemos nos dizer seres políticos. O público, justamente pelo que a Cristina colocou, não é só para quem é da área, mas para quem pode ser, ou para quem não precisa necessariamente viver nessa área, mas que gostaria de estar num espaço, né? Há algum tempo eu assisti uma palestra em que o palestrante ele levantava uma questão muito importante que eu acho interessante trazer. Quem tem que dar sentido para o que acontece em Sorocaba, quem tem que dar sentido e valorizar as ações no viés da cultura, enfim, todos os outros, mas no que toca aqui a nosso respeito, quem tem que dar valor às manifestações de arte visual somos nós. A gente está recebendo aí agora uma Bienal, né, que, enfim, como desfazer coisas que não existem, e a gente está aqui justamente tentando construir alguma coisa, né? Eu sei que tem muita coisa fervendo aqui, pela iniciativa do Max, que eu conheço um pouco melhor, pelo pouco que eu pude vivenciar enquanto eu morava aqui, pretendo um dia voltar. Eu estou vendo algumas carinhas aí de outras áreas, principalmente literatura, e eu estou muito feliz por causa disso. Nossa, eu perdi. Opa, peraí, calma, tá voltando. Bom, basicamente, o que eu quero dizer é que começa conosco, começa com todo mundo. Essas iniciativas são importantes, basicamente agora voltou, né? E o que eu gostaria de dizer principalmente é que existe um museu em Sorocaba, existem instituições culturais, mas eu acredito que tem muita coisa, já que a gente está falando também em levantamento do estado atual das coisas, tem muitas iniciativas interessantíssimas que não estão na instituição, não porque não chegaram, porque, sei lá, não foram descobertas, mas porque não gostariam de estar, porque a intenção é que não estejam. Então, se eu tivesse que colocar alguma coisa, né, eu colocaria entre elas que esse plano de cultura que está sendo gestado, isso que a gente está fazendo aqui de discutir essa questão, tivesse um pouco a ver com isso, que é difícil não institucionalizar uma política pública, né, porque ela é uma coisa que vem da instituição, mas que ela de alguma maneira buscasse dialogar e talvez trazer pessoas, enfim, motivar de alguma maneira um incentivo a diversas iniciativas culturais no meio das artes visuais que estão espalhadas pela cidade e não necessariamente passam
pela institucionalização, né? Tenho certeza que muitos coletivos, muitas coisas acontecem. A gente vive um momento em que nada é óbvio, em que as coisas são líquidas, né? E que a arte não podia deixar de ser, né? Existe um livro muito interessante que chama Arte em Estado Gasoso, do Yves Michaud, um filósofo francês muito interessante que eu estava lendo esses dias. Ele dizia que a arte contemporânea não é senão mais um modo de olhar para a vida. A gente, enfim, para fazer uma conexão com o que a gente tem aí ao lado, percebam que a gente tem esse recorte da Bienal, ele passa por uma visão eminentemente sociológica. São artistas que olham a realidade deles, mas nem sempre o que está ali é óbvio, né? Então, desse ponto de vista, a gente tem muitas ações sendo levadas em conta que poderiam ter um incentivo maior, que muitas vezes é só uma questão de haver ali uma catalisação, né? A gente não... Eu não estou dizendo que o museu não dê conta, mas não é isso. É que a gente vive num momento em que não necessariamente tudo precise passar por uma galeria, por um museu. A gente tem que olhar para tudo que não está ali, né? Uma outra coisa que eu vim pensando, vejam quantas coisas interessantes, importantíssimas a gente já teve em Sorocaba. É uma história rica, uma história que eu quero muito quero muito pensar que ela vai ser registrada. Nós somos uma cidade também universitária, né? Nós temos um curso que forma pessoas voltadas para as artes visuais. Por que não incentivá-los também a pesquisar? Né? A gente sabe que em algum lugar por aí tem documentações, nós temos pessoas ainda que guardam essa memória, desculpa ainda, tá? Nós temos pessoas que guardam essa memória e que podem transmiti-la, né? Então, poxa vida, quantas iniciações científicas, quantos mestrados, doutorados não daria isso? Por que não também colocar aí nesse pacote, né, um incentivo para pesquisa? Afinal de contas, tem que ter uma retroalimentação, pesquisa, extensão, manifestações artísticas. A arte contemporânea envolve também o conceito, a reflexão, e é por isso que às vezes a gente vê umas obras assim que a gente fala, oi, o que é isso? Porque é uma cristalização de um conceito de um artista de modo mais ou menos indireto. Isso acaba se manifestando numa materialidade. Uma outra coisa interessante é que, além de termos um passado muito interessante, nós estamos hoje numa situação de muitas coisas acontecendo, né? Como a Cristina já colocou, a cidade de Sorocaba ela está à frente, né, da realidade geral do interior do estado de São Paulo. Eu acho que isso é uma coisa importante que não pode parar, que deve ser levada adiante, mas um motivo para a gente pensar um plano de políticas públicas para a área da cultura com muito carinho, com muita animação, né? Porque felizmente a gente tem essa oportunidade. Eu sei que tem muito lugar por aí que ainda não tem. Finalmente, para fechar a minha fala, é interessante quando eu fui escutando tudo que foi posto aqui, eu acho que, além de divulgar, além de estudar, além de incentivar, que são grandes premissas, né, de um plano de políticas públicas, é importante também lembrar que isso é nosso. Se a gente não dá importância, não vai ser quem vem de fora que vai dar. E se nós não dermos sentido, a coisa não vai acontecer, né? Então, eu acho que não falta gente por aí que dê sentido para isso, que reconheça que isso é importante, né? Porque a gente sabe, e, enfim, do pouquinho que eu estudei até agora, e não é difícil também perceber que quem escreve a história escolhe o que vai ser contado. Então, a partir do momento que nós escolhemos contar essa história, a gente vai tentar fazer o maior número de coisas possíveis entrar. Porque a gente sabe que o que não entra, o que não é valorizado, é esquecido. E, enfim,
não é difícil perceber que muitas questões culturais do Brasil, muitas questões da história do Brasil não são conhecidas porque ninguém quis contar, né? Enfim, eu pesquiso um período dos anos 60 e 70 que envolveu uma ditadura militar. E a quantidade de documentos que a gente não tem acesso e não sabe onde estão é incrível. Então, muita coisa se perde, ou porque não é registrada, ou porque ninguém quis registrar. Então, enfim, essa violência simbólica de escolher não contar uma história pode ser tão prejudicial quanto algo que de fato aconteceu, mas não foi incentivado. Então, só para finalizar, eu gostaria de fazer esse convite, né? Um incentivo, um financiamento para pesquisa, talvez dar a possibilidade e não obrigatoriedade para que grande parte da produção de arte contemporânea de Sorocaba, que não precisa se institucionalizar, possa ter um diálogo com o meio da Secretaria de Cultura, sem necessariamente passar por uma independência, na medida, claro, em que isso for possível dentro de todos os trâmites que a gente sabe que precisam ser feitos dentro de um plano de política pública. E agora sim, enfim, obrigada pela atenção. Obrigada, Ana. A Ana levantou questões importantes que às vezes também passam desapercebidas no nosso dia a dia, em especial quem tem essa, como nós, né, a ânsia de produzir, de mostrar a arte. É um ciclo, né? Quem produz, quem executa a arte, quem frui a arte e quem pensa em arte. Porque a gente tem que ter o pensador para qualificar, para fazer a história, enfim, para registrar, isso é da maior importância. Obrigada pela contribuição, Ana. E agora a gente vai passar para a Marli, a Dia, vai fazer um fechamento e aí nós vamos abrir. Eu gostaria muito de ouvir a contribuição de vocês, então, para a fala de hoje. Vocês querem ouvir as minhas memórias de arte aqui de Sorocaba? São muito parecidas com a do Pedro, porque ele fez muita parte do nosso grupo. Nós começamos a trabalhar com arte junto com a Lúcia Castanho. E tentamos exposições na Grande Otelo, pequenininha, do nosso jeito, né? Não tinha muita coisa. Ou então na KKS. Foi em 90, na década de 90. Quando eu comecei a trabalhar com arte, comecei bem mais velha. Depois nós fomos trabalhando, entrou a Laura Matos, filha do Mário Matos, trabalhando com a gente, Odete Fazano, tem o Pedro que chegou, voltou para Sorocaba, fez parte também do nosso grupo, o Chaves, que está aqui, Fernanda, depois mais para frente, do grupo Soma. Tentamos de todos os jeitos entrar na arte, fazer aparecer, mostrar o nosso trabalho. Não foi muito fácil, foi sempre muito difícil, com muito poucas pessoas se interessando, mas fomos em frente. E hoje continuamos a trabalhar juntas e tem uma porção de pessoas aqui, a Lulé, que trabalhou junto com a gente. Hoje trabalhamos também com foto, né? Fazemos uma porção de trabalho. Então, é só isso que eu tenho que falar. A Marli colocou uma posição que é bem a dos artistas, né? A gente convive com os artistas lá no museu, a gente sabe das dificuldades que passam, da falta de estímulo na produção, da dificuldade do lugar, inclusive, para expor. Isso tem mudado aos poucos aqui na cidade, é um processo lento e doloroso, como eu sempre digo, mas a gente sabe desse lado até um ressentimento da classe artística com relação à cidade, por não acolher, por não colaborar, enfim, por não reconhecer. A gente vai abrir então agora para a conversa. Regis, como que a gente pode organizar? Alguém levanta a mão, então, quem quiser comentar, perguntar. Boa noite. Queria ouvir de quem estiver disposto a comentar um pouco sobre a questão, eu sou fotógrafo, tá? Meu nome é Rafael. Por vezes nós que produzimos, às vezes também acabamos nos colocando na posição de um produtor também, né?
no sentido de, como disse a Cris, existe um ciclo todo aí, quem faz, quem frui, quem pensa. Então, por vezes, esses papéis acabam até um pouco se misturando. O que eu vejo isso de uma forma positiva, né? Porque além de não ser um circuito fechado ali, uma sequência lógica, acho que dá para inverter e brincar um pouco com isso. Eu acho que isso também cai um pouco no que a Ana comenta sobre não ser tão institucionalizado, né? Mas eu queria, se alguém tiver mais algum comentário a tecer sobre isso, quiser falar sobre isso, queria saber o que vocês acham. Eu não sei se eu entendi muito bem o que você colocou. Eu gostaria só que você colocasse esse finalzinho aí, que eu me perdi, mas se você puder colocar. Eu digo no sentido de quem produz, né, uma obra, que seja qualquer ela que seja, por vezes nós procuramos o próprio caminho para distribuir isso, para que isso seja circulado, para que isso seja fluido, etc. E como eu disse, eu vejo isso de forma positiva, mas eu queria saber qual que é a opinião de vocês também a respeito disso, ou se isso deveria estar mais segmentado mesmo entre, não, então você cuida disso, você disso. Existem aí essas possibilidades que a gente tem, por exemplo, como a Link, né? Os editais. Mas pelo que eu conheço da história da fotografia, a produção, normalmente, o próprio fotógrafo que faz, que corre atrás. Você não tem, por exemplo, hoje até mais do que na época que eu comecei a fotografar, mas você não tem quem produza para você, né? Você tem que fotografar, você tem que editar, você tem que, de preferência, fazer até as cópias, como eu já fiz muitas vezes, em laboratório mesmo, próprio, né? Mas eu acho que tem condição do poder público, inclusive em associação com, por exemplo, com os museus, a possibilidade de criar espaço para isso, né? Para que a gente tenha um pouco mais de facilidade nesse processo de produção, de contar com esse apoio, né? A questão de criar os espaços dentro da possibilidade da própria Secretaria de Cultura, né? E se tiver também apoio político, vontade política, né? Tem uma série de coisas aí que envolve isso, né? Mas o que você está falando, é isso mesmo, né? Ou a gente procura parceiros, digamos assim, na iniciativa privada, né? Para essas produções, e às vezes faz até por conta própria mesmo, né? Eu, por exemplo, particularmente aproveito os editais disponíveis, né? Por exemplo, a produção de um livro, que não é uma coisa fácil, e mesmo uma exposição, né? Hoje, com essa história da Fine Art, né? Você tem condição de apresentar uma exposição dessa, tanto num shopping, por exemplo, como no museu, né? Dependendo da qualidade do teu trabalho, né? Não a qualidade só material, né? O conteúdo e tudo mais. Eu vejo mais por aí, sabe? Eu estou um pouco com ainda essa visão que você tem também, né? De ter que correr atrás muito mais por conta própria, né? Mas que eu acho que existe essa possibilidade de a gente poder, de alguma maneira, criar um espaço público, né? Não só para a gente, mas para quem se aventura nessa área também, porque às vezes esse espaço público é criado, mas muito como uma espécie assim de homenagem, porque o cara já fez, já é um fotógrafo famoso, já tem, e a gente que precisa de espaço muitas vezes é relegado, né? Não tem que fazer como você falou, tem que correr atrás, né? Mas eu vejo essa possibilidade de a gente poder fazer essa parceria, né? Posso fazer uma adendo? Meu nome é Maria Antônia Canaves Scarpa, não sou nada profissional, mas gosto de fotografia. Você falou uma coisa aí muito importante. Por exemplo, eu fiz uma exposição de umas fotos minhas, que eu custeei, eu fiz toda a produção, tudo que eu tinha que fazer foi para minha conta. Mas o espaço foi cedido para mim, a um convite, então eu fiquei feliz. Desse espaço surgiu um convite e eu coloquei essa exposição num outro espaço.
Quando eu fui oferecer essa mesma exposição para um shopping, a resposta que eu tive foi que eu teria que pagar pelo espaço, entendeu? Então, veja bem, é difícil porque você já fez a confecção, você já pagou a arte, toda a exposição você montou, o custo veio tudo para você, mas eu também teria que pagar para você expor. Quando eu não estava visando receber nenhum lucro com relação às minhas fotos, eu estava querendo expor as minhas fotos, por um prazer próprio, né? E mostrar, mas eles me pediram, eu teria que pagar para que as fotos fossem expostas. Então, a criação até, digamos assim, o Max, ele é voltado, logicamente, para vários tipos de artes, né? Então, hoje teria que se agrupar, ver se a gente consegue, nos mesmos lugares, mostrar não só a fotografia, como os quadros, como ela tem feito, né? Já tive, inclusive, fotos expostas no Max, fiquei muito feliz com isso, porque saiu fora daquele padrão somente o quadro, a pintura, enfim, mudou a categoria. Agora, que realmente, para nós, que somos amadores, fazer uma exposição, tudo tem que depender do nosso custo. Não existe realmente retorno ou contribuição de alguma outra parte. Eu acho interessante o que foi comentado, porque tem uma frase de um artista conceitual espanhol que ficou na minha cabeça, eles já sabem. É o Bacárcel Medina, ele dizia que é mais fácil fugir da polícia do que fugir do mercado. E uma outra possibilidade seria investir em feiras de artes, mas uma parede para você pôr suas fotos é caríssima. E, por outro lado, quem é você para o mercado? Quem é você? Eu estou falando isso assim, uma realidade constatada, tá? Quem é você e o que você pode oferecer, né? O currículo de um artista ele vai sendo feito a partir das exposições das quais ele participa, do trabalho que ele tem, portfólios digitais são uma ótima, né? Atualmente, a gente está falando aqui de espaço público, então eu não vou colocar a questão de feiras de arte. Eu confesso para vocês que eu não sei quantas galerias de arte existem em Sorocaba, como elas trabalham, mas o que, dentro do que a gente está colocando, eu acho que daria para a gente pensar é a questão quanto a Secretaria de Cultura pode atuar como um facilitador, né? Como alguém aqui, um artista que quer colocar a sua obra para ser vista, o que ele pode ter, a orientação, enfim. Porque vamos combinar, a gente não tá, assim, não se faz arte porque eu não estava fazendo nada melhor naquele momento, né? O artista que faz um trabalho, que produz, ele quer ser visto, ele quer de alguma maneira passar uma mensagem, atuar, questionar alguma coisa. Agora, infelizmente, o espaço do shopping, né, por si só já é um ícone do mercado onde cada centímetro é pago e muito bem pago, né? Então, enfim, talvez seja uma pena que nem todos os grandes empreendimentos tenham essa visão de cultura, mas quem sabe outros espaços da cidade que atualmente não funcionam assim possam vir a funcionar e, enfim, né? Tem muita coisa que pode acontecer. Talvez uma pergunta, né, para quem vai desenvolver junto dos questionamentos seria como facilitar, como fazer espaços que não existem, como movimentar espaços que não existem, porque não está fácil para ninguém, né? Dinheiro não dá em árvore. E como fazer com que a produção de Sorocaba possa ir cada vez mais além, né? Como representante da Secretaria da Cultura, um dos objetivos de encontros como esse, porque é só o princípio de um processo, né? Porque para construir o plano de cultura é apenas uma das peças, mas eu acho que o mais rico pode ser esse processo. Talvez a nossa grande angústia, a nossa grande preocupação, assim, como pensar uma política pública verdadeiramente, pensando a cidade como um todo. Porque quando a gente pensa assim, quantos espaços inexistem e que poderiam ser espaços que seriam espaços para os criativos da cidade. Mas quem são os criativos? Onde eles estão? Quanto nós somos? Qual é esse processo histórico? Porque eu preciso admitir publicamente, eu tenho feito isso sempre,
que o que nós encontramos foi uma secretaria completamente desprovida de informação. Isso não é mérito só da Secretaria de Sorocaba, mas, no geral, as políticas ou as estruturas formalizadas de cultura, de poder público, carecem de pessoas qualificadas, carecem de indicadores, de pesquisas, etc. Fico muito feliz que a cada encontro, a cada roda de conversa que a gente tem realizado, uma das coisas que fica evidente, por exemplo, é que as universidades que estão presentes em Sorocaba poderiam contribuir enormemente com esse processo, porque, por exemplo, ainda essa semana, a gente deve lançar um mapeamento cultural online para a cidade, para que a gente possa ter um georreferenciamento, mas isso só vai ser possível se todo mundo puder contribuir. Se a cidade como um todo for estimulada aos poucos num processo de depositar as suas informações. Então, por exemplo, fiquei ouvindo a fala do Pedro, só a fala do Pedro já deixou inúmeras pistas de pessoas com quem nós devemos falar, informações que nós devemos procurar. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência que nesse nosso processo, a gente só vai poder fazer um trabalho realmente pela cidade se a gente conseguir reunir o maior número de informações possíveis, porque esse eu acho que é o momento dos mais importantes. Como conseguir pensar numa política pública com diretrizes mais claras ou mais objetivas se nós desconhecemos a nossa própria realidade? Então, eu me perguntando assim, se todo esse movimento que já aconteceu deixou de acontecer, a gente precisa entender onde que parou, por que parou. E muito provavelmente muitos outros grupos estão atuando na cidade que a gente também não entende. Nossa preocupação é não fazer uma política na mão de poucos, ou para poucos, ou para alguns iluminados. A ideia é de fazer uma política realmente que seja para a cidade. Pensar que cidade é essa, como é que a gente pode trabalhar essas questões de uma política cultural. Então, quando é que a gente vai deixar de ser, para a Prefeitura de Sorocaba como um todo, para a política, quando se pensa em política pública na cidade, que cultura ficar em último plano? Até quando vai ficar em último plano? Mas para a gente parar de ficar no último plano, a gente precisa atuar, não só artisticamente, mas politicamente em prol disso. E para isso é fundamental que a gente tenha o maior número de informação sobre a nossa realidade, para que a gente possa realmente agir com coerência. Então eu entendo, então, por exemplo, se alguém chegasse para mim hoje, você precisa construir mais galerias, a gente estaria baseando em quê? Qual que é o nosso universo de informação, qual é o conteúdo realmente que a gente tem em mãos para poder apostar numa gestão? Então, hoje, eu posso afirmar para vocês, a Secretaria de Cultura não dá conta dos próprios que ela administra. Então, eu fico pensando que seria uma loucura a gente abrir qualquer outra nova frente, porque, em primeiro lugar, a gente já tem problemas estruturantes. Mas se esse futuro apontado por todo mundo, com a ajuda de todo mundo, for um futuro que está nesta direção ou naquela, precisa ser mais pautado. Então, eu acho que a gente precisa ter uma atuação profissional mesmo, no sentido de levantar as nossas informações, não só quantitativamente, mas qualitativamente, mais a fundo. E na última roda de conversa, uma das sugestões é essa, que as universidades podem ter um papel fundamental. As universidades estão produzindo conhecimento o tempo inteiro, e não necessariamente a opção é pela área de cultura. E o universo cultural da cidade é absolutamente fabuloso, e que as universidades poderiam, por exemplo, contribuir com esse processo. Então, a Secretaria de Cultura não está se eximindo dessa responsabilidade, pelo contrário, eu acho que esse processo é um processo que leva para esse caminho, que aponta para esse caminho, mas eu acho importante a gente pensar isso, que artistas como você conseguem fazer o seu processo completo sozinhos, mas muitos artistas não. Então, tem alguns artistas, por exemplo, da cultura popular, que eles não dão conta de determinadas coisas que talvez o poder público tenha que dar um suporte maior. Outros artistas vão fluir com muito mais tranquilidade nesse processo do mercado, etc. Eu acho que a política pública tem que ter essa preocupação mais profunda mesmo, um compromisso maior com a cidade. Por isso que eu acho que é importante a gente lembrar que esse processo é nosso. Não é só uma questão de um projeto, é um projeto político realmente, um projeto político para valer. Ô Jaque, eu queria complementar a sua fala. A Jaque tocou num ponto super importante. Acho que a gente precisa também, para criar esse plano, ter o mínimo de sanidade e entender qual é a função do poder público, qual a função das instituições e qual é a obrigação e o direito de cada um. Porque é assim que a gente tem que pensar como cidadão.
Eu acho que, pensando na Secretaria de Cultura, as conversas que eu tenho, alguém se discordar de mim, por favor, fique à vontade, mas no meu ponto de vista, a Secretaria de Cultura, ela é um mediador, é um fomentador e pode ser responsável, sim, pela formação, que eu acho que isso é uma coisa importante e cabe ao poder público ajudar o artista a se formar, a evoluir no seu trabalho. A instituição como o MAX, que é uma instituição privada, é uma OCIP e tem parceria com o poder público, tem a função de tratar do artista já profissional. Às vezes as pessoas nos procuram com uma ideia errada e talvez até por falta de conhecimento, pensando que o MAX pode se responsabilizar pela profissionalização do artista. Não, não é essa a função. Museu nenhum do mundo faz isso. O museu acolhe alguém que já teve um percurso, já teve uma carreira e ele está pronto para entrar ou no acervo do museu ou numa exposição do museu. Eventualmente, uma instituição como a nossa, espero que surjam outras na cidade, pode colaborar nesse momento de transição, de evolução, e isso nós já fazemos. A gente dá consultorias, está aqui a equipe do Nós da Fotografia, a gente auxilia na formatação de projetos, orienta, faz curadoria, e isso é uma função do museu. Então, entender o que cabe a cada um, e o Rafael Pieroni citou um ponto importante, que eu acho que é uma linha que a gente pode caminhar bastante, pensando aí nos artistas e produtores de artes visuais da cidade, que é formas independentes, criar formas que eu não dependo da instituição, eu não dependo do poder público, eu uso as ferramentas que já existem na cidade e dou um passo à frente de forma profissional. Porque se nós também pensarmos, porque o que a Jaque acabou de falar é o seguinte: se nós formos até a Secretaria da Cultura solicitar ou exigir alguma ação, um espaço, e nós não estivermos prontos para isso, não vai acontecer, porque a gente tem que tratar o nosso assunto com profissionalismo. Então, não se trabalha como artista part-time job, é full-time. Então, sou artista da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, que é o que o museu tem feito. É difícil, não é fácil, mas é uma opção, né? E tem também a questão da Ana falou, o mercado, a gente não fica livre dele, nem o museu fica livre do mercado, ele está aqui na nossa cabeça. A gente tem que entender, mas o mercado é consequência. Então, quando a gente faz tudo certo, a gente chega no mercado. E aí esse assunto é amplo, essa discussão, a gente pode até criar rodas de conversa no museu para falar, mas aqui no plano a gente tem que discutir o que é a instituição, o que é o poder público e o que a gente quer dessa cidade, né? Tinha alguém que levantou a mão? Bom, eu sou Lorena, eu mudei para Sorocaba em 76, não vou fazer uma coisa, mas eu tenho uma lacuna aí, de 76 até o Terra Arrasada, que eu vi, na verdade, eu mudei para aqui, estava expondo em Santos em 76, com 17 anos, e vim para cá. E nesse tempo, né, ela falou de shopping, era um tempo diferente, uma das exposições aqui em Sorocaba era no shopping, era no Ipanema, era no Cruzeiro do Sul, então uma série de coisas, conheci diversos, né, na rua, ou na CM, com salões e exposições individuais, e também no Espaço dos Metalúrgicos, né, então tudo bem, no entanto, tem uma lacuna. Já conheci a casa do seu... esqueci, eu lembro o nome, aquele senhor inteligentíssimo que levava a gente para São Paulo. Comecei a namorar o Alberto e comecei a andar com esse pessoal. Mas o que eu quero falar, né, se eu conseguir, porque eu misturo tudo, quando você fala de mercado, realmente, arte, para mim, não é mercado. Então, quanto o museu, não vou discutir porque eu adoro o museu e, ao mesmo tempo, eu odeio, porque eu acho que arte, pelo menos para mim, para o meu processo de vida, ele acontece a todo momento. Eu estou professora, na verdade, eu faço arte na escola. É a minha galeria, é o meu espaço que eu estou, que o mundo está me propiciando para mim conseguir fazer a minha obra, né? Então, eu vejo que na política cultural, não sei se está certo o que eu estou falando, precisava sim cuidar bem das pessoas que fazem arte, mas estão fora desse mercado.
que eu não sei se um dia eu vou acontecer ou não. Eu espero que sim, para mim, ou não sei. Eu quero fazer arte. Mas quero que olhem, que eu tenha oportunidade como ela, que está fazendo arte, de ter alguém que ajude, que oriente, que, né? Para ela poder pôr o trabalho. É importante quando você tem uma colocação, que é a maneira de se colocar no mundo, você chegue até as pessoas, né? Então, eu não sei, desde que o museu foi criado, eu também estava ali na comecinho, segui tudo, né? Ora odiando, ora amando. Eu acho que precisa que a população e as escolas, que num momento como esse drástico, a gente não tem verba a trazer, porque eu estou numa escola de Votorantim do Estado, para ver nem essa exposição, nem a exposição do Sesc maravilhosa, que eu amo de paixão, os dois. Não tem. Não sei se ônibus, igual em São Paulo, anda para lá e para cá, um ônibus gratuito, para que as pessoas, os professores vão e eles tenham, porque aluno de periferia não sai do bairro. Então, é isso que eu queria dizer, que tem muito artista por aí, não só na parte de orientação, para que ele possa expandir o seu trabalho, crescer com o seu trabalho e até ajudarem ele a como ele conseguir patrocínio, como ele conseguir entrar numa linha que eu não consigo entrar. Já reclamo. Nunca tá bom o meu projeto. Sei lá. Acho que é só isso. Não vou falar muito mais, senão eu vou começar a falar bobagem. Tá. Boa noite. Eu sou Francisco Chanes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Cristina. Nessa uma década do Max, qual foi as transformações do empresariado com relação a isso? A tentar entender o que é um museu de arte contemporânea, qual as proporções que isso tem tomado nessa última década de interpretação dos empresários. É enorme a transformação. Eu atribuo isso ao trabalho que está sendo feito no museu, a equipe que está administrando o museu, até a existência do Max como instituição. Eu desconheço, e se alguém souber aqui, por favor me apresente, alguma empresa que patrocinava artes visuais na cidade, da forma como é feita hoje no museu. Não uma ajuda, uma coisa, ajuda, quero que você fale, já ajudei a fulana a expor ali. Agora, a gente faz isso de uma forma digna, a gente oferece contrapartidas, oferece leis de incentivo ou não, porque existem várias formas de financiamento da cultura lá dentro do espaço do museu. Então, há uma grande transformação. A gente tem, por exemplo, hoje executivos de empresas grandes da cidade que participam de reuniões no museu, que vêm para ações como a gente vai realizar amanhã, aliás, estão todos convidados. Amanhã a gente tem o lançamento do aplicativo do museu e da lixeira interativa, desenvolvida lá no porão do museu com voluntários. Então, há uma mudança super importante na relação do empresariado daqui da cidade, da região, com relação a patrocínio antes e depois do museu. Nós temos hoje no acervo alguma coisa em torno de 20% dele que foi financiado por empresários da cidade. Vocês conseguem imaginar isso antes do Max? Alguém pagando por uma obra que vai ficar no acervo de um museu? Então, isso para mim é uma grande transformação. Acho pouco ainda, acho que há muito para ser feito, mas é um caminho a se trilhar, né? É um tipo de relação diferente que se faz. O Max nunca pede ajuda para nenhum empresário, a gente estabelece relações e parcerias. Por enquanto tem funcionado dessa maneira. Espero que tenha respondido. Bom, se não tiver ninguém, queria fazer uma pergunta também. Eu acho que uma das questões que pelo menos para mim, é um pouco mais conflitante é a questão dessa formação de público que consuma ações culturais. E mesmo em São Paulo ou em grandes cidades, que tem uma produção gigantesca, eu ainda penso que o consumo do brasileiro por ações culturais ainda é muito pequena. A gente fala que a gente está com 35, 40 pessoas discutindo, acho que artes visuais,
no município, e a gente acha pouco, mas já é uma vitória, né, gigantesca ter esse público aqui. Mas eu queria entender só um pouquinho, fazer uma pergunta mais direta sobre essa questão do público participativo, tanto para o Max quanto para os artistas que já têm um tempo maior trabalhando na cidade. Como que eles fazem essa leitura? Se houve realmente um aumento desse público que está consumindo atividade cultural, e qual seria, de repente, o caminho? No melhor dos mundos, qual seria, de repente, uma estratégia, ou a primeira estratégia para a gente poder fomentar esse consumo das ações culturais aqui no município? Não só em artes visuais, mas como num todo. Eu tenho uma visão sobre isso, assim, uma experiência também do tempo. O Max, apesar de ter 11 anos já, agora em outubro a gente faz 11 anos como instituição, mas aberta ao público 5 anos e meio, aqui no Chalé Francês. Quando nós abrimos o museu, você perguntou a respeito do público, como é que é? Eu acho que é muito tímido ainda, acho que muito a ser explorado. Aí talvez entre uma cobrança com relação ao poder público de investimentos nisso, porque a gente trabalha aqui de forma heróica. Quando nós abrimos o Chalé Francês para exposições abertas ao público, a gente não tinha nada aqui no final de semana, a casa estava ainda numa situação de reforma, enfim, um estado bastante precário, era bastante difícil. Mas a gente recebeu no primeiro ano de trabalho em torno de 1.200 pessoas. Hoje a gente recebe em torno de 16 mil pessoas. E a nossa capacidade máxima de atendimento no chalé, até por ser uma casa antiga e delicada, é de 20 mil pessoas ano. A gente não tem condição de atender mais. Extrapola quando faz algum evento usando o jardim, alguma coisa, mas seria o máximo atender 20 mil pessoas na casa. Então, a gente aumentou exponencialmente o número de visitantes em 5 anos de trabalho. Teria mais pessoas? Teria, facilmente. Se nós tivéssemos mais segurança. O ano passado, por exemplo, nós também de forma heróica abríamos toda terça-feira até as 9 da noite. E aí não tem polícia, não tem segurança, às vezes a lâmpada está queimada, não, é complicado para estacionar. Então tem uma série de ações. O museu abriu até hoje sábados, domingos e feriados, até as 3 da tarde. A gente já abriu até as 5, aí não tinha público, então abrimos até as 3 da tarde. Vou noticiar de primeira aqui para vocês que a partir desse mês o Max não vai abrir mais sábados, domingos e feriados. Em função da crise econômica, nós tivemos um corte substancial do patrocínio dessas empresas maravilhosas que financiam o museu e nós não temos verba para pagar mediadores culturais. Então, daqui até o ano que vem, nós não sabemos quando o Max volta a ter mediadores culturais. Então, são muitas dificuldades. A gente trabalha com muitas dificuldades aqui no Brasil. Uma cidade do tamanho de Sorocaba, eu acho que já deveria ter, no mínimo, 3% do orçamento previsto para a cultura, visto que não é só uma questão de formação, de trabalhar a autoestima do cidadão, é também uma válvula de descompressão da cidade, você trabalhar com cultura. E, no entanto, a gente abre o jornal e vê que vai ter mais um corte de 3%. Eu fiquei em estado de choque, juro. Eu acho um absurdo o que é feito com a Secretaria de Cultura aqui de Sorocaba. Mas não é uma novidade, não é a única cidade que enfrenta isso. Então, tem sim, mas tem que se trabalhar, você tem que oferecer conforto e segurança para as pessoas. A gente está, por exemplo, aqui numa praça, onde não tem nenhum restaurante por perto, não tem um bar, não tem uma lanchonete, não tem um café. Para se abrir, vocês sabem, você trabalha com o poder público, um café, vamos imaginar, no porão do chalé. Nós sabemos a burocracia que seria isso. Então, tem que se melhorar essas políticas públicas, facilitar. Facilitar, por exemplo, amanhã nós vamos ter um evento no museu e eu queria trazer food truck, algumas coisas para... Não pode, porque o espaço é público e não tem uma lei municipal que organize isso. Então, são muitas dificuldades. Porque para as pessoas se reunirem, os espaços têm que ser generosos, né? A gente tem que abrir a casa e dizer, eu quero te acolher, você é bem-vindo. E, no entanto, a gente cria dificuldade, a pessoa atravessa uma avenida complicada, ela chega no local, às vezes o horário de funcionamento não é bom, a casa não tem ar-condicionado, ela tem que tomar água na cozinha que não está gelada. São muitas dificuldades. Então, para aumentar o público, a gente tem que melhorar a qualidade dos nossos serviços, que ainda é muito rasa, muito terceiro mundo. Espero que tenha respondido. Para complementar a resposta da Cristina, eu acho que, pensando em Sorocaba, e eu posso dizer com segurança que os mesmos problemas a gente encontra em São Paulo, em outras grandes cidades,
muitas pessoas ainda não veem ou não se permitem ver a arte como uma necessidade. A gente que está aqui, que tem de alguma maneira um envolvimento com a arte, sabe que a arte não é menos importante do que nenhuma outra coisa. Nós somos seres humanos, um dos nossos diferenciais é o senso estético, e isso já é uma definição do ser humano respaldada pela ciência, pelo menos desde uns 10 anos atrás. Mas eu acho que, além de passar pela estrutura dos museus, do aparelhamento das instituições, eu sei que o que eu vou colocar aqui vai transcender a própria jurisdição da Secretaria de Cultura, mas eu acho que vale a pena também dar uma cutucada na educação, né? Eu trabalhei como professora antes de poder me dedicar full time à pesquisa, que é o que eu faço hoje. Eu sei o quanto a educação mesmo e o quanto as artes estão muito longe daquilo que é valorizado, do que é passado muitas vezes. Isso reflete na arte-educação, né? Não vai ter arte-educador, dentro da escola você não faz uma preparação, e esse público em idade escolar é importantíssimo, né? É possível, de repente, trazer essas crianças para que, no futuro, você invista num público, numa formação de público, porque arte não é só conhecimento, eu sei que tem também a questão da logística e do hábito, né? Quem sabe isso seja uma coisa importante, né? Um museu, por exemplo, como o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, tem uma parte grande do seu público que vem de excursões escolares, não só de ensino médio, de ensino fundamental, mas também de ensino superior, né? Então, é até incomum, quando eu faço um grupo de alunos de pós-graduação e mando para o museu, tem muita gente que fala, nossa, mas é difícil receber esse público aqui, né? Então, eu acho que seria interessante também chamar a Secretaria de Educação para esse caso e, de fato, sempre se trabalha no limite das verbas, no limite dos recursos humanos, e é um desafio enorme, né? Mas eu não tenho dúvidas de que com tudo que está sendo discutido, tem muita coisa que pode acontecer e pode ser pensada também, quem sabe junto à Secretaria de Educação, para que esse PADD possa ajudar também nessa frente, que é importante pra caramba. Eu queria colocar uma coisa também, que eu estava ouvindo ela falar, e a Jaque também falou. Eu entendo também o espaço público, não apenas o espaço entre 4 paredes, né? Eu entendo, por exemplo, a praça como um espaço público. E praça é o que não falta aqui, por exemplo, Sorocaba, inclusive as novas nos bairros e tal. E eu acho que é uma oportunidade também, porque aí também depende do poder público, né? São lugares públicos. A oportunidade também de levar um pouco dessa cultura, não só, eu penso na fotografia, lógico, evidente, mas isso pode ser feito com a pintura, grafite, seja o que for. Essas manifestações artísticas, culturais que acontecem nas praças. Eu vejo, às vezes, aqui na Praça do Centro, principalmente no sábado, né, que é um dia que tem gente, inclusive, da região, Sorocaba também, né, comprando no supermercado, que é barato, enfim. Mas estão circulando ali pela praça, né? E o movimento que aquela praça tem é impressionante, no dia de sábado principalmente, né? E eu acho que é uma forma que você tem de estar, de uma certa maneira, levando também a essa população, né, que circula pela cidade, principalmente aqui no centro, a oportunidade deles também apreciarem obras, né? A gente chegou a fazer isso em alguns momentos, né, na época do Viva o Centro, né? É um espaço que normalmente dia de semana é cheio, mas final de semana é vazio, que é exatamente o que vocês estavam querendo fazer. Mas eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de fazer essa ligação, né, que a gente está procurando fazer aqui entre o público, de uma certa forma também é educação, né? Você colocou nessa área também, e nesses espaços que a gente explora muito pouco, né, e que são públicos, né? Não existia lá no Campolim, não tinha aquele espaço dominical que você podia fazer. Mas o que ocorria, eu também já vou falar ao meu ponto de vista,
A exposição também que existia de fotografia lá, que o Madia colocava, conjuntamente com a Matrix, eram as mesmas pessoas que expunham todas as vezes. Quer dizer, não havia um revés, não havia uma mudança, quer dizer, não havia um convite para que outras pessoas expusessem. Então, o que tinha todas as vezes que havia uma exposição lá, as mesmas pessoas expondo as fotografias. Quer dizer, então eu acho que já que você está falando uma coisa muito bacana e aproveitar os espaços públicos, também, já que isso vai ser elaborado ou coordenado para alguém, para que haja oportunidade para todas as pessoas, não para apenas uma ou duas ou três pessoas. Sorocaba tem muito disso. Ela é provinciana, ela fica com aquela rodinha e aquela não sai daquela rodinha e aquela rodinha, sabe? É uma roda gigante constante, entendeu? Não, não é assim. Eu acho que quem sobe na roda gigante hoje é você, amanhã sobe ele, depois sobe eu, não as mesmas pessoas sempre. Então, espaço tem, é um lugar aberto, onde o público é enorme, haveria sim possibilidade de fazer uma grande propaganda dos artistas, que tem muitos em Sorocaba. Gente, vocês não têm ideia do que tem de fotógrafos em Sorocaba, mesmo que sejam amadores e bons, pessoas assim que fotografam linda. A Marli é uma fotógrafa especialíssima, vocês não imaginem que fotos essa mulher tira diferente do que você gosta. O estilo da Marli é o cotidiano, não é a paisagem. Eu já sou paisagem, eu já sou romantismo, porque eu tenho 14 livros de poesias, ninguém conhece, Sorocaba nunca divulgou poesia. Eu tenho 14 livros de poesias, então, quer dizer, você vai falar em cultura, em divulgação, não existe. Então, quer dizer, meus livros estão no guarda-roupa, eu dou embora, pergunto, você quer, você gosta, eu dou. Se você não gosta, eu não dou. Né? Então, eu acho que dá para aproveitar aqui o espaço, sim, desde que haja um revés, que haja uma rotatividade de várias pessoas fazendo, não aquele grupinho, sabe, o mesmo. É uma crítica. Quando eu entrar minhas fotos, eu vou fazer uma exposição na minha casa. Vai ficar na minha parede. Oi. Eu só gostaria de fazer uma complementação. Eu acho que a gente precisa ampliar um pouco essa noção do uso do espaço público, porque usar o espaço público não é simplesmente erguer um palco numa praça ou colocar um varal lá e pendurar um monte de coisa. Então eu acho que a gente precisa ampliar esse conceito para o conceito de intervenção urbana, que é uma coisa que não acontece aqui na cidade. Eu vou colocar até uma experiência pessoal. Eu apresentei um projeto aqui para a Link, no qual eu propunho uma intervenção urbana dentro da ciclovia de Sorocaba, e eu encontrei bastante dificuldade de conseguir explicar e mesmo de encontrar qual era o órgão competente para a cessão do uso, né, da ciclovia de Sorocaba. Então, eu fui na URBS, da URBS eu fui na Prefeitura, da Prefeitura eu voltei para a URBS, eu fui para a Secretaria de Mobilidade, enfim, o órgão que era responsável para dar uma autorização para o uso do espaço público não se entendia competente para dar a autorização. Então, acabei, de certa forma, ficando prejudicada na apresentação do projeto, junto à Lei de Incentivo à Cultura, porque não foi possível eu conseguir essa autorização a tempo de apresentar o projeto, munido já da autorização. Mesmo assim, eu apresentei o projeto faltando o documento, procurei me justificar dessa falta. E depois eu até tive, aproximadamente 30 dias depois da solicitação, um retorno do órgão público. Então, o que eu quero colocar é que na cidade existe um grande despreparo e talvez até uma falta de diálogo entre as várias secretarias, né, que é uma coisa que a gente precisa pensar também, né, porque essa questão do uso do espaço público é uma coisa interessantíssima, porque gera uma aproximação de público da arte, tira a arte de um circuito institucionalizado, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, né? Pensar no uso do espaço público como um direito à cidade. O direito à cidade é um direito do cidadão,
né? Então a gente precisa resolver realmente questões de certa forma burocráticas que são necessárias. Eu não estou nem falando que não, vamos sair usando aí sem pedir para ninguém, eu acho que não é por aí. A gente precisa que haja uma disciplina a respeito disso, mas também a gente precisa que as pessoas entendam aquilo que a gente está falando, né? Então é bem difícil essa questão também, né? É uma questão que precisa ser pensada conjuntamente para que a gente possa ampliar essa utilização, mas que essa utilização vá além do palco montado na praça, que é ótimo, acho fantástico e tal, mas assim, intervenção urbana não é isso, uso de espaço público não é só isso. Então a gente precisa ampliar um pouco os horizontes, não só da população, né, no sentido de fruição, mas também de diálogo entre as várias secretarias, que são as pessoas que vão poder ajudar os artistas a fazer esse uso, né? Fernanda, eu acho que o que a Fernanda falou abre espaço para a gente lembrar uma coisa que a Jaque falou no começo da fala dela, que a Prefeitura está criando uma plataforma. Eu acho que em quantos dias a gente tem isso? Então, a Prefeitura está criando uma plataforma onde vai ser possível, os artistas produtores vão poder se inscrever, né, com o que fazem, porque para a gente poder reivindicar junto ao poder público, a gente precisa se manifestar e se colocar como. Eu sou o quê? Eu sou um artista visual, eu sou artista de rua, eu sou fotógrafo, eu faço intervenção urbana, porque hoje não existe um levantamento disso na cidade. A gente está aqui com um museu, a Maria me falou que existem dezenas de excelentes fotógrafos. Onde eles estão, por favor, me apresente, porque eles não frequentam o Max. O Max traz sempre exposições fotográficas importantes, a gente traz pessoas para discutir, a gente tem um grupo do nosso que faz reuniões com uma certa frequência, a gente faz cursos lá no museu. Essas pessoas, ou elas são excepcionais, ou elas são arrogantes, não tem outra explicação. Porque se eles são tão bons assim, eles já deviam ter aparecido. Então, a pessoa precisa se manifestar, a gente precisa se colocar. Eu sou fotógrafo, eu faço intervenção urbana. Isso que você passou não é privilégio de Sorocaba. A gente pode chamar aqui o Eduardo Surur para falar de intervenção urbana, que é o rei da intervenção urbana, perguntar para ele qual é a epopeia para cada uma das ações que ele faz em São Paulo e em outras cidades. É complexo mesmo. Mas eu acho que a gente tem que começar a mapear e cobrar dos amigos. Participem, discutam, falam, se coloquem, né? Porque senão a gente não tem representatividade, porque senão a gente vai lá para a Jaque e fala, olha, nós achamos incrível a iniciativa do Palacete Scarpa e a gente quer um edital de funcionamento desse espaço, blá, blá, blá. E quantas são as pessoas que estão interessadas nisso? Como diz o Pedro, meia dúzia de 4? A gente precisa de representatividade, senão não rola. Bom, boa noite, meu nome é João, eu sou fotógrafo. Eu gostaria de colocar um certo contraponto no que está sendo falado aqui, porque eu vim recentemente de São Paulo, não tão recentemente, faz um ano que eu estou aqui, e um pouco na contramão do que vocês estão falando, eu vejo muitas coisas boas acontecendo aqui. Há uns 2 ou 3 meses atrás, teve aqui um amigo meu, o professor Rogério Gomes, da Universidade de Londrina. Ele ficou realmente muito encantado aqui com o Palacete, com o Max, com uma série de coisas. Então, eu acho que cabe principalmente tocar num ponto que a Cristina tocou há uns 30 minutos atrás, que é a profissionalização dos artistas. É muito fácil para o artista querer exibir seu trabalho, todo mundo quer exibir seu trabalho. E óbvio que a gente se sente frustrado quando o nosso trabalho não consegue alcançar um espaço, principalmente um museu, que todo mundo que produz alguma coisa quer ver seu trabalho exposto no museu para que as outras pessoas vejam e a fim de que se complete esse circuito de comunicação que é o seu trabalho, né? Mas muitas vezes o próprio artista ele não se preocupa em construir um portfólio, em construir um currículo. Teve até o Rafael, por exemplo, e a Fernanda. Eu tive a oportunidade de ver em outro espaço que não do museu, uma exposição muito bem montada, muito bem trabalhada, com um evento
paralela acontecendo, falando sobre um encontro que teve com o Rafael. E eu acho que cabe muito aos artistas se posicionarem politicamente também nesse sentido, porque a gente precisa aprender a dialogar com as instituições e não ficar esperando o que elas vão que alguém vai decidir lá e dar pra gente. Cabe a gente também, principalmente, pesquisar. Não basta só produzir. É óbvio que tem gente que vai só produzir, mas se você buscar pesquisar sobre o seu trabalho, você também vai poder chegar num espaço quando você precisar mostrar o seu trabalho, você vai saber falar do seu trabalho. Porque tem muita gente que tem a vontade, produz alguma coisa, mas muitas vezes é até inconsciente do que está fazendo, por falta de pesquisa do próprio trabalho. Então eu gostaria de chamar essa atenção, porque também para mim, assim, que nesse papel do artista enquanto agente político desse sistema, né? Para que a gente possa também influenciar nesse sistema, como é o caso do que está acontecendo aqui, mas principalmente para quando a gente chegar e tiver que dialogar com uma instituição ou com uma empresa, com seja lá o que for, a gente ter bagagem, saber o que está falando, para a gente não se passar como uma pessoa que, não me entenda mal, não estou desmerecendo, é que eu, na minha classificação, uma pessoa que faz correntinha, um artesanato que tem um uso estritamente comercial, para que a gente não se passe por isso, porque eu acredito que a maioria das pessoas que que tem um trabalho sério, que busca uma profundidade no seu trabalho, tem algo a dizer. E eu acho que a gente tem que se preparar para quando a gente tiver que lidar com esses mecanismos, a gente estar preparado e poder falar à altura e não ser simplesmente menosprezado ou jogado a um nível abaixo do que é o nível político só porque nós somos da área da cultura, digamos assim. Acho que é isso. Boa noite. Eu sou Roberta, eu trabalho na Diretoria de Ensino de Sorocaba, eu sou professora coordenadora da disciplina de arte e eu queria colocar aqui uma coisa que já foi tocada na questão da arte, educação e da cultura, né? Precisa caminhar junto. Desde 2009, quando começou na rede estadual um projeto que se chama Programa Cultura e Currículo, nós começamos a fazer um levantamento das instituições culturais aqui da cidade que poderíamos fazer a parceria, porque a Secretaria Estadual de Educação iria disponibilizar transporte para os alunos irem até essas instituições. E nós esbarramos num enorme problema, porque as nossas instituições culturais, temos o Museu Ferroviário aqui do lado, o Museu Histórico Sorocabano, temos um Museu de Arte Sacra, e entre outras instituições, não tem estrutura para receber os nossos alunos. Então, por mais que você tenha uma secretaria querendo disponibilizar transporte para levar os alunos, que não é o caso desse ano. Esse ano, esse projeto ele teve uma pausa, né, aquilo que a professora colocou, que esse ano não está tendo essas atividades culturais, mas nós tivemos muita atividade cultural, levamos ao Teatro Municipal para assistir muitas peças, tudo em parceria com o SESC. Então, o SESC era o nosso maior parceiro, porque era o que disponibilizava desse recurso humano para atender os alunos, de ter um espaço para o aluno, está chovendo, tem como atender, tem um monitor para atender esse aluno. Então, como eu vou mudar essa visão cultural da minha cidade se eu não consigo fazer essa ponte com a educação, né? Tivemos, o ano passado, foi muito feliz a parceria que fizemos com o Max. Infelizmente foi um tempo muito curto, foi um semestre só, mas o pouco tempo que conseguimos, graças à estrutura do Max, a parceria foi então foi apenas o Max e o SESC que nós conseguimos essa parceria. E, infelizmente, esse ano, a Secretaria de Educação, por conta dessa crise toda, cortou o projeto, mas eu acho que é um projeto que, para a educação, foi importantíssimo e esperamos que o ano que vem seja retomado isso. E esse Plano Municipal de Educação precisa pôr em pauta isso. As instituições precisam ter, minimamente, estrutura para atender as pessoas, porque como que eu vou levar as pessoas? Como que as pessoas vão conhecer a história da minha cidade? Eu tenho um museu
ferroviário da cidade de Sorocaba aqui, mas os meus alunos não têm como entrar, porque não tem um monitor para atender esses alunos, uma pessoa treinada para receber, fazer um trabalho educativo, banheiro, água, então uma estrutura mínima, né? O museu Histórico Sorocabano, que fica lá no zoológico, né? Não, nós não temos como atender se chover, não temos monitor. Podemos atender se vocês trouxerem o monitor. Então dificulta. Então precisa ter esse trabalho junto com as secretarias de educação para poder disponibilizar que os alunos possam ir até esses locais, e esses locais precisam ter essa estrutura para atender esses alunos. Como que é seu nome? Roberta. Roberta tocou num ponto que eu acabei de falar, só que de outra maneira. As verbas para a cultura são ínfimas, não há condição de se atender. Às vezes eu solicito alguma coisa para a Jaqueline e eu já sei que eu vou receber um não, porque não existe verba. Isso que a gente está falando de estrutura deveria vir da Secretaria de Educação, porque diz respeito à educação. Então é um trabalho conjunto entre educação e cultura. Talvez a gente pudesse aproveitar, inclusive, o plano municipal e separar esses assuntos, porque às vezes há uma cobrança da Secretaria de Cultura, mas a gente deveria cobrar a Secretaria de Educação, porque essa estrutura que você falou, a gente passa por dificuldade também. A gente já teve dias de atender as crianças, e então a gente não tem como no teatro, um foyer, um espaço, então abre o porão, fica na varanda, é uma ginástica para atender, assim, tem que pensar em muitas coisas. O Max tem um plano educativo para atender pessoas com necessidades especiais, todas, né, necessidade especial visual, auditivo, deficiente intelectual, para atender as minorias, os transexuais, os travestis da cidade. A gente tem, dentro do nosso projeto educativo, atendimento para todos os públicos. A gente não consegue avançar, porque até com as crianças a gente tem dificuldade. É duro, mas a gente não pode desistir, né? Eu fico muito orgulhosa de você ter elogiado o nosso trabalho aqui, porque é um trabalho insano de um grupo de 6 pessoas. E mais os monitores, que são os que vão ser demitidos essa semana. Tem mais alguma pergunta, colocação? Boa noite a todos. Me chamo Rose, sou uma artista plástica sorocabana. A minha história é um pouco complicada, então vou deixar de contar a história e ir direto ao assunto. Assim, eu saí daqui de Sorocaba 7 anos atrás. Em uma realidade aqui cultural, ou a falta de realidade cultural da cidade, e quando eu voltei eu me deparei praticamente com a mesma situação. Então passaram os anos e eu continuei vendo a mesma situação. Falta sempre a verba, como todo mundo sabe. Então a gente gostaria de saber, assim, eu vou representar agora um pouco a parte dos artistas. Não quero entrar em política, coisas do tipo. O que me deixa revoltada realmente, mas essa é a palavra certa. E eu acho que se tivesse mais artistas aqui hoje, acredito que muitos seriam de acordo comigo. Da revolta, porque a gente procura, da parte política, vamos dizer assim, um apoio, um incentivo, nem que fosse só moral. Vamos dar um incentivo moral para ela. Eu acho que estou falando, representando vários artistas, não estou falando de mim, meu ego, nada disso. Aí o que acontece? Você convida essas pessoas, essa classe, né? Vai lá prestigiar, ver o trabalho, ver o que a gente está fazendo, ver o que você construiu até agora, a carreira, o desenvolvimento, tudo, e o que acontece? Não comparece. Aí você se depara com uma sala praticamente vazia, que você convidou alguns amigos seus amigos, alguns deles vieram, por sorte, algum parente, uns gatos pingados, mas tudo bem, né? O pessoal que está ali que está te dando apoio. Mas e o resto? A cidade é grande, tem muita gente nessa cidade.
Aí o que acontece? Na primeira mostra que eu estive fazendo aqui em Sorocaba, na Fundec, por exemplo, né? Vou citar nomes porque eu acho importante a gente parar de ficar falando de coisas abstratas. Estamos falando de coisas concretas. Então, eu vi que lá me deixaram muito recados, escreveram no livro mesmo da Fundec, pode ser consultado, se eu não me engano. E o pessoal, todo mundo que foi ver, falando, olha, continue me dando apoio, continue, a gente quer ver, a gente tem necessidade, é necessário. Eu vejo essas palavras. E agora a mostra foi recentemente para um shopping aqui da cidade, não estou aqui fazendo propaganda, não vou citar porque todo mundo acha, ela pagou milhões, eu não paguei nada, eu fui convidada, por sorte e pelo trabalho que eu estou desenvolvendo. Aí eu trago um material totalmente inusitado, uma técnica inusitada, mas eu ainda continuo procurando o incentivo da minha cidade, como sorocabana, como cidadã, como artista, e eu vejo que falta, eu vejo que tem uma carência enorme. Todo dia eu saio, todo santo dia eu saio de casa, vou procurar uma instituição, vou procurar um lugar privado, entro em contato com pessoas que têm uma galeria ou já tiveram, vou fazendo pesquisas, e vejo que cada vez mais as pessoas, não, eu não vou fazer porque a última que eu fiz não deu certo, não veio quase ninguém. O povo de Sorocaba não responde. Essa é a coisa que mais me falam todo dia. Eu fiz um evento, mas não responde. Estou falando das artes visivas especificamente. Então é complicado, a gente acaba usando recursos próprios, investindo muito, e falta lugares, realmente falta lugares. Então, o que eu gostaria de falar com isso, já passou, já coloquei para fora a minha revolta com a cidade, eu acho que é compreensível, todo mundo vai me compreender, é isso. A contribuição, eu como artista, o que eu posso fazer? Porque eu vejo que as pessoas que vão ver, que me deixam os recadinhos, tudo escrito lá, continuem, eu estou carente, eu quero ver arte, isso daqui me ajudou, eu sou professora, eu gostaria de trazer crianças. Aí eu fico pensando, eu não estou no poder público, mas eu estou fazendo a minha ação, que é aquela de estar promovendo cultura, essa cultura das artes visivas. Isso conta numa sociedade e não pode faltar, realmente, estou de acordo. Então, da experiência no exterior que eu tive, eu acho que eu poderia estar somando, eu acredito muito nisso, estou aqui, estou pronta para a hora que tudo começar, que já começou, que eu já tive na primeira reunião e vim hoje aqui especialmente porque estava falando de arte visiva, estou pronta para esse projeto. Tive experiências, como ela mesma falou, né, com crianças também, que apreciam muito o meu trabalho, porque eles veem além do que o adulto não vê. Tive experiências na rua, cheguei a pintar na rua, porque quando eu procurei alguns lugares, especificamente na Itália, que eu estou falando, procurei algumas instituições, agora está tudo cheio, tem muitos artistas, mas ali se faz arte todo dia. Todo dia tem uma feira, tem um movimento, tem uma mostra. Ali, quem quiser ver arte, todo dia tem um lugar para ir. Isso não só a arte específica da figuração. Aí o que acontece? Fui para a rua. Cheguei a ficar na rua pintando mesmo. Aí o que acontece? Você vai no município, pede uma autorização para o município. Olha, sou artista de estrada. Lá que eles chamam, né? Artista de rua. Posso pintar na rua? Pode. Te dão uma documentação, você vai na polícia, isso muito rápido, de um dia para o outro. Olha, mostre que você mora aqui regularmente, tal, e te dão toda uma documentação. Eu trouxe essa documentação justamente para meu arquivo, que eu deixei, fotografei quando eu estava na rua pintando, e foi uma experiência muito bacana. Então, estava pensando na praça, por exemplo, como foi citado aqui. Aquele monte de gente que passa ali, que está todo dia ali. Aquilo é um espaço, não só a Praça Central, mas tem muitas outras. Então, seria, vamos dizer assim, uma ideia.
Regis, eu acho que a gente está com o horário estourado já, né? 22h22. Oi? Você pode abrir para mais alguém falar? Tá, ok. Mais alguém quer falar, fazer algum comentário? Boa noite, meu nome é Aline. Eu vejo aqui que tem uns artistas já que tem um pouco já de anos de carreira, já tem uma formação, e eu sou de uma geração mais nova, a geração que ainda está começando. E é um pouco ruim, assim, eu vou falar, na verdade, acho que 2 pontos, tanto com uma visão que é do meu curso, que é de licenciatura, como uma visão de artista, e também dos meus colegas, a maioria da faixa etária de 20, 24 anos. Eu acho, sim, que falta um pouco essa questão da ação educativa, está muito falha ainda, e a gente tem que analisar também a formação histórica da cidade, porque a gente vê que o hábito da cidade, né, pensando que também a maior parte das pessoas que moram aqui hoje em dia são de outras cidades também, não são só sorocabanos. É uma formação ainda que não tem essa coisa cultural fortificada. Então, querendo ou não, como a gente vai criar esse hábito se a gente não fortalece também o lado educativo? Falando de um outro lado, como artista que não tem ainda uma carreira para estar num museu, numa galeria, tem uma dificuldade sim na questão da profissionalização, e eu vejo que tem muitas pessoas, principalmente da Uniso, que muita gente não sabe que tem os cursos de artes na Uniso, que tem vários artistas bacanas lá também, que tem acho que vai ter um grande futuro. Ele se sente desestimulado, e eu acho que eu também, porque eu morei por um tempo em Capão e Ribeirão, então fiquei um longo período fora, voltei, e eu acho que está muito centralizado ainda tudo aqui. Eu vejo que muita gente tem ideias de levar isso para outros bairros em Sorocaba, levar para outros pontos da cidade, porque tudo centralizado, assim, desculpa, tem colegas meus que moram na Zona Norte, no extremo da cidade, eles não têm condições no dia a dia ou no final de semana o estímulo para estar saindo de casa e para estar vindo no Max. Não tem. Assim, eu acho que, não sei se vocês já perceberam isso, eu pelo menos eu sinto isso. Então, eu acho que um dos pontos que acho que a gente vai ter que ter essa preocupação no plano é a questão estrutural, que não adianta nada fortificar a ação educativa. Eu entendo também os cortes que a gente está passando, é complicado, mas se não tem essa... Acho que isso é uma balança, é a estrutura e a parte da ação educativa. Se um estiver pesando mais e o outro estiver pesando menos, eu acho que não vai vingar nada. É a minha visão, assim. A gente vai encerrar? Bom, eu acho que a gente levantou várias questões importantes aqui. A gente vai precisar de um auxílio, então, da Secretaria, entender como essas conversas vão continuar e nortear esse trabalho, porque eu acho que são várias questões. Aí, voltando, a gente tem que ter sanidade para pensar o que é possível fazer, porque não adianta fazer um plano mirabolante do que seria o ideal, né? A gente sabe o que é ideal. O que acontece nos Estados Unidos ou na Europa é ideal, mas aqui em Sorocaba, o que é possível fazer, então vamos trabalhar em cima da nossa realidade, e eu acho que uma das coisas mais importantes é mapear. A gente não tem um levantamento de quem são os artistas, o que estão produzindo, há quanto tempo estão produzindo. Isso é vital até para a gente poder argumentar com relação a esses trabalhos. Eu acho que essa questão de aproveitar os espaços que já existem também é saudável e é inteligente. Enfim, a questão da formação, eu acho que é uma coisa que caberia ao poder público. Eu iria por esse trabalho e continuar esse trabalho que esta equipe atual da Secretaria de Cultura está fazendo, que é desenvolver políticas públicas. Não adianta a gente falar de emoção, de sentimento que eu estou sentindo ou passando agora, se a equipe que vir não continuar desenvolvendo um trabalho de política pública, porque isso é a única coisa que vai garantir que toda essa nossa conversa resulte em alguma coisa no futuro, né? Cris, queria só esclarecer o retorno da conversa. Acho importante, talvez não seja do conhecimento de todo mundo, mas essas rodas de conversa só são o primeiro momento. A nossa ideia é o seguinte:
As primeiras rodas de conversa, todas estão sendo gravadas, todo esse material vai para a internet depois e vai estar disponível para quem não estava presente nessas rodas de conversa. Paralelo às rodas de conversa, serão 14 no total. Né? Então nós fizemos cultura popular, conceito de cultura, agora artes visuais, amanhã tem uma discussão sobre arte urbana e assim por diante. São 14 encontros todos os dias até o final desse mês. Paralelo com as rodas de conversa que estão gravadas e viram documento, nós vamos inaugurar o mapeamento online, que aí ele georreferencia, ele consegue quantificar em todas as áreas, são 12 segmentos com riqueza de detalhes. Todas as pesquisas que nós tivemos, não tem um município que tenha um mapeamento que vá ao alcance do nosso, porque ele vai numa riqueza de detalhes. Uma coisa importante do mapeamento, ele é um mapeamento público e aberto. Qualquer melhoria que as pessoas queiram sugerir, de inserir novas informações, alterar, é absolutamente aberto. É um canal aberto para a gente ir ampliando. A ideia é que esse mapeamento, a princípio, seja feito somente para Sorocaba, depois a gente vai estender para Votorantim e, na sequência, a gente estende para toda a região metropolitana. Uma ferramenta que foi construída dentro da prefeitura e que a nossa intenção é compartilhar com toda a região. Isso é uma coisa. Paralelo a isso, nós vamos começar as gravações de depoimentos individuais num formato de história oral mesmo, para ir aprofundando as histórias. Porque o que acontece? O ideal dos mundos seria poder fazer um censo, homem a homem, construir essas informações com equipes de pesquisadores. Nós não vamos ter financeiramente e nem condição de tempo para fazer isso. Então, são rodas de conversa, mapeamentos, depoimentos individuais. Alguns artistas e intelectuais da cidade estão contribuindo também com um caderno de textos. Então, a gente está somando tudo isso. Ao final desse período, a gente vai fazer uma conferência de cultura. Na conferência de cultura, a gente vai tratar Sistema Nacional, o plano estadual e, consequentemente, vamos falar do municipal. Só então a gente vai começar as escutas públicas setorizadas. Então, para valer as opiniões sobre o plano, sobre as grandes vertentes, vão acontecer nesse momento, no momento em que a gente acabar de levantar esses dados inicialmente. É importante a gente dizer que nós não vamos dar conta de levantar tudo, por isso a gente precisa da sensibilidade de todo mundo. Quanto o maior número de pessoas que puder contribuir com esse processo até a conferência vai ser importantíssimo. A gente continua mapeando, continua investigando, e aí a gente começa encontros setoriais, aí as escutas públicas serão oficiais. Tudo isso está sendo registrado como documento. Aí a gente vai encontrar todo o grupo de artes visuais que vai pensar numa política pautada para artes visuais. O pessoal de música vai fazer isso separadamente. E depois a gente vai para o território, porque a gente não pode descartar que a população é absolutamente importante nesse processo. Então, a classe artística vai ter os seus encontros setoriais, mas a população também vai receber pelo menos de 4 a 6 encontros territoriais para que todo mundo possa opinar, junto com uma consulta pública. Então, quando a gente soltar os encontros setoriais e territoriais, também pela internet vai ter uma consulta pública. Foi a maneira que nós encontramos de fazer isso acontecer no pouco tempo que a gente precisa. Queria lembrá-los que ano que vem é ano político, ano eleitoral, e que a gente tem até junho de 2016 para entregar o plano na Câmara, porque depois de junho a gente não consegue mais aprovar. Então, é todo um esforço coletivo para a gente caminhar para que entre maio e abril a gente consiga estar fazendo audiências públicas já para ir votando o texto do plano. Só para esclarecer. Bom, então encerramos hoje a nossa primeira roda de conversas. Obrigada pela participação e a opinião de todos. E eu espero que vocês continuem divulgando essas ações, é da maior importância. Então, tem toda uma agenda aí. O museu vai divulgar, a secretaria, os jornais, a gente divulgar e sempre trazer mais pessoas. Enfim, vamos nos apropriar desse plano, né? Boa noite, pessoal.